paz de Yahshua Mashiach seja com todos os amados irmãos. A paz de Yahshua, o nosso Mashiach, amados irmãos. Tudo bom? Amados irmãos, que bênção, né? Grato a Yahshua. A gente compreender a verdade do papai Yah, filho Yahshua, né? Ver que verdadeiramente todas as verdades no final dos tempos estão sendo reveladas na sua palavra, como ele prometeu, como falou ali em Daniel capítulo 12, fecha, sela esse livro, porque a revelação não é para o seu tempo, Daniel, é para o tempo do fim, né? E muitos serão ali purificados, muitos vão ser acrisolados, né? Muitos vão ser ali embranquecidos, mas o ímpio, né? Ele não vai querer saber dessa mensagem. Ele vai continuar na sua impiedade e nenhum deles compreenderão. Muitos nós temos ministrados aqui, irmãos, e nós temos um prazo, né? Nós temos um tempo determinado. Nós temos um tempo determinado. Hoje você vai ver isso. Hoje o nosso... Precisa entender esse tempo. É maravilhoso. Hoje o entendimento, hoje nós vamos trazer o entendimento ali de Apocalipse 12. Você vai ver ali o que estava sendo ministrado ali pelo mensageiro de Sardes, do arrebatamento que não aconteceu. Você entender que aquele arrebatamento é diferente do que se entendia. Vocês vão entender isso hoje. Mas existe um tempo da mulher ser alimentada, né? A mulher vai ser alimentada num tempo inicial e depois num tempo final. Tem um tempo inicial para ela ser alimentada, depois um tempo final para ela ser alimentada também. Só que aí no tempo final ela vai ser alimentada pelas duas testemunhas, né? E o tempo inicial é alimentada ali por Filadélfia. Nós vamos ver tudo isso hoje, irmãos. O estudo está tremendo, está maravilhoso. E eu falo assim com os irmãos, aquele que está se esforçando em observar, estudar, rever, buscar nas escrituras o entendimento, esses estão crescendo. Estão sendo desmamados, né? Desmamados do leite de Sardes, para estar recebendo um alimento sólido, que Filadélfia está disponibilizando para estes que nasceram, filho varão. E também para a mulher, né? Também, a mulher também está tendo a oportunidade ainda de ser mantida por esse alimento, e muitos não estão querendo se alimentar desse alimento, e quando entra no canal somente para criticar, não prestam atenção no ensino, e assim também se faz o quê? Se faz como sinagoga de Satanás, como aconteceu na época de Shaul Paulo. Shaul Paulo foi tremendamente perseguido pelos Ialdins, né? Aqueles que se diziam Ialdins, mas não era de fato. E Filadélfia, que é o verdadeiro Ialdim, né? Aquele que é contra a verdade, contra o ensino, nós vemos isso. Shaul Paulo estava trazendo o entendimento das escrituras, os Ialdins faziam questão de ir atrás dele. Aonde que ele ia, onde que ele abria ali a igreja nas casas, eles iam atrás ali para poder refutar, né? Nós vemos aí canal nos dias atuais, os canais aí que só sabem refutar. Estão fazendo o papel de sinagoga de Satanás, como aconteceu lá na época de quê? De Esmirna, na época de Shaul Paulo, que os Ialdins atrás de Shaul Paulo, da ministração ali de Shaul Paulo, do ensino de Shaul Paulo, só para refutar. Eles não tinham nenhum interesse em entender o que estava sendo revelado para eles. Não tinha interesse nenhum. O interesse deles era refutar. Então nós temos visto aí canais que estão simplesmente vivendo de refutar. Eles não trazem alimento nenhum, nenhum. Eles são literalmente a sinagoga de Satanás nos dias de hoje para se cumprir. Cumprir o quê? Cumprir Apocalipse 3 ali a partir do versículo 7, falando a Filadélfia que esses da sinagoga de Satanás vão se prostrar a Filadélfia. Por que que vão? Porque eles combateram Filadélfia. Eles perseguem Filadélfia. Você vê Filadélfia perseguindo alguém? Ninguém. Filadélfia não está perseguindo ninguém. Filadélfia não é o objetivo de Filadélfia. O objetivo de Filadélfia é ministrar a verdade.
trazer o ensinamento. Assim também Saulo Paulo. Saulo Paulo ele fez parte da sinagoga de Satanás. Sim. Perseguindo os crentes, entendeu? Saulo Paulo perseguiu os crentes. E com isso ele era também da sinagoga de Satanás, até que ele o quê? Ele teve o quê? O esclarecimento. E quando ele teve o esclarecimento, aí ele se tornou de perseguidor, ele se tornou perseguido. Exato. E aí, irmãos, você vê que as duas eras que falam de sinagoga de Satanás é a era de Esmirna e também a era de Filadélfia. Por quê? Porque são essas duas eras que dali saem o quê? A noiva. Ali dessas duas eras que formam os 144 mil. E é dessas duas eras que essa é a noiva irrepreensível que vai casar com Machia. E Satanás sabe muito bem disso. Satanás sabe muito bem disso. Por isso que ele envia os seus, aqueles que são sinagogas, são religiosos, mas o espírito que está agindo neles é o espírito de Satanás. E é por isso que se cumpre na era de Esmirna e se cumpre também na era de Filadélfia, o quê? A perseguição, aqueles que se dizem aldinhos e não são sinagogas de Satanás, eles vêm perseguir Saulo Paulo na era de Esmirna e também estão perseguindo Filadélfia na era de Filadélfia. E isso é só para cumprir as escrituras. Então, é muito fácil identificar quem é sinagoga de Satanás. Por quê? Porque não traz ensino, ele traz perseguição, eles só lançam refutação. Eles não estão preocupados. Se está falando, eles entram querer criticar, eles querer falar contra. Eles nem procuram abrir os ouvidos que estão tapados para ver se tem razão, ou se as escrituras realmente estão sendo reveladas. E na sua soberba, no seu orgulho, eles se fecham. E é esses que vão ter que passar pela tribulação. Isso se cumpre o quê? Se cumpre em 1 Samuel 2,35. Esses que são sinagogas de Satanás são os descendentes de quê? De Eli, o sumo sacerdote, que se cumpre ali na palavra de Samuel. Então, irmãos, não é nada extraordinário que está acontecendo com Filadélfia, não, tá? É algo normal, é algo tranquilo. Por quê? Porque é para cumprir, para que Filadélfia alcance a dupla honra. Exatamente. Nós vamos agora fazer o invocar, nós vamos agora orar, grato, papai, por mais essa revelação, e você é convidado conosco também a invocar e a orar. Vamos juntos? Então vamos juntos, amados. Vamos invocar e orar. Você é convidado junto conosco aí na sua casa, aonde você estiver, nesse momento tão maravilhoso que nós chamamos papai para junto de nós. Vamos lá. Que assim seja feito. Oh, Yahusha! Oh, Yah! Oh, Yahusha! Oh, Yah! Oh, Yahusha! Oh, Yah! Assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Papai, muita gratidão, papai. Sim. Por falar, por trazer a tua verdade agora no final dos tempos. Sim, papai. O livro sendo aberto completamente para que todos possam entender, todos possam compreender a tua verdade. Ó, papai, gratidão, papai, por falar, por estar esclarecendo muitos irmãos. Esses irmãos estão podendo corrigir suas veredas, suas vidas, estão consertando no casamento, estão ali casando aqueles que estavam em uniões que não eram união regulamentadas, agora estão consertando a vida. Gratidão. Outras pessoas estavam ali ainda na mentira, estão consertando para que a língua não tenha engano, estão consertando no entendimento das escrituras aqueles que desprezaram a tua palavra tanto tempo e agora coloca a tua palavra como o alvo, o objetivo maior da vida deles. Aqueles que estão
despertando para te servir, papai. Ó, papai. Sim, papai. Aquele que se cumpre em Daniel 12, que fala que os justos, eles vão ficar mais justos, sendo acrisolados, sendo purificados no fogo. Sim, e aqueles que são injustos vão continuar na injustiça. Ó, papai, gratidão, porque tu escolheste cada um, tu fizeste o vaso. E nós sabemos, papai, que o azeite que transborda, o azeite que tem sido a riqueza desse vaso de barro. Gratidão, papai. Gratidão. Pedimos a ti, papai, que fala conosco de forma especial e traga esclarecimento com esse estudo, papai. Sim, papai. Para que as pedrinhas preciosas possam ser ajuntadas mais rapidamente, que essa mensagem alcance aqueles que é de destino, pai. Sim, meu pai. E repreende, papai, aqueles que só entram aqui para poder criticar. Criticar, papai, eu sei que é a ti, porque é tu que falas. É verdade, pai. Repreenda estes, papai, para que eles possam verdadeiramente se arrepender. Sim, papai. E ver com maldade eles estão fazendo, como Shaul Paulo perseguia a igreja e quão maldoso ele era, porque agia nele um outro espírito. Ó, papai, até que tu revelaste para ele a verdade. Ó, papai, venha revelar também a tua verdade a esses que nos perseguem, para que eles possam ter a chance ainda de ser arrebatados vivos. Sim, papai. Ao invés de passar pela tribulação para aprender da maneira mais difícil. Gratidão, papai, por tudo. Gratidão. E assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Grato a Yahusha, grato a Yau. Grato a Yahusha, grato a Yau. Grato a Yahusha, grato a Yau. E assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Amados irmãos, Filadélfia tem recebido assim tanta crítica, e são críticas tão infundadas, não tem fundamento nenhum. Hoje eles criticam aqui porque que nós colocamos acento aqui, ó, no ar, né? Falando que nós estamos colocando fermento no nome precioso. Você sabe para que serve um acento, irmãos? É para puxar a tônica forte, para não ficar Iaú, Iaú, é para ficar Iau. Por isso que tem um acento aqui, ó. É para você não expressar Iaú, porque o U é uma tônica forte, ela puxa a tônica para o U. Se você não colocar o acento no A, você vai falar, escreve Iaú e fala Iau. O acento aqui é para puxar a tônica forte para o A, aí fica Iau. Então nos critica totalmente sem razão. E eu falo assim com os irmãos. Procura entender. Não procura entender, entendeu? Estão tão fechados com a nos criticar, que nem tão preocupados em entender a verdade das coisas, irmãos. Se fizesse pelo menos como os bereanos, né, irmão? Sim. Que procuravam, antes de querer refutar, de querer criticar, eles faziam o quê? Eles procuravam pegar as escrituras, analisar para ver se tinha contexto real naquilo que estava sendo dito. Porque tinha as escrituras, tinha os profetas, tinha tudo para ser analisado, né? Mas não, fazia igual de quem? Os tessalônicos. Já queriam o quê? Refutar sem chance de analisar. É igualzinho pegar assim, vou pegar a imagem que minha e sua, vamos colocar ali, vamos pegar trechos da nossa palavra e não coloca todo o vídeo para ser exposto, para ser analisado o que está sendo dito na palavra. Na palavra. Né? Então já chega, falou assim, os irmãos Filadélfia, lá de Belo Horizonte, lançaram o vídeo, então vamos entrar lá para criticar, mas eles nem abrem o vídeo para poder ver o que está sendo dito. Isso, irmão,
é para a sua condenação. Aquele que faz isso é para a sua condenação. Exato. Vocês não conseguem entender isso, entendeu? Por quê? Porque Paulo, ele também fazia a mesma coisa. Ele perseguia antes, né, de ser esclarecido, ele perseguia sem querer saber, porque ele estava fechado. Ele estava fechado com o quê? Ele estava fechado com o engano, ele estava fechado com a mentira. Então, quando Yahshua se revela para ele e traz ali o esclarecimento, aí tudo na mente dele se abriu. E isso está acontecendo agora também no final dos tempos, com Filadélfia, como eu já falei. Esmirna e Filadélfia. Esmirna e Filadélfia são dessas duas únicas eras que ali não tem repreensão, essas duas eras, que vai sair o quê? A noiva irrepreensível que vai casar com Machia. Porque Yahshua é irrepreensível. Vai casar com um jugo desigual, com uma mulher repreensível? Não. Vai casar com aquelas duas eras que são irrepreensíveis. As duas únicas eras são repreensíveis, a era de Esmirna e a era de Filadélfia. E as duas únicas que têm promessa de coroa, Filadélfia e Esmirna. Esmirna fala. O que fala com Esmirna de promessa? Ser fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. E foi a condição deles. E de Filadélfia, que são seres celestiais, que tiraram a coroa lá em cima para descer. Guarda o que tens, quer dizer, tem lá em cima, porque tiraste para descer. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então, essa condição, irmãos, que você tem que lembrar. O restante das eras não tem promessa de coroa. Isso é à toa. Essas duas eras não tem repreensão. É à toa. As outras têm repreensão. Cada uma das eras das igrejas tem repreensão. Só essas duas que não tem repreensão. É à toa? Não. Mostrando claramente a condição de ser irrepreensível, conforme 1 Timóteo 3, ali versículo 1 a 15, que fala sobre a condição do ancião e servos terem que ser irrepreensíveis. Por que ser irrepreensível? Por causa é a condição de casamento ali, né? Com o Machia, que o Machia é irrepreensível e a noiva tem que ser irrepreensível. Ok, amados? Hoje o nosso estudo é maravilhoso. É um estudo que nós vamos trazer um entendimento sobre Apocalipse 12. Tremendo. Nós vamos ver que muito o ensino ali do mensageiro de Sardes, ele se frustrou muitas vezes. Por quê? Porque ele não falou pelo Espírito de Yahweh, porque ele falou dele mesmo. Porque se ele tivesse falado do Espírito, o que ele falou teria se cumprido. E isso não adianta, irmãos. Não adianta você ser idólatra. Você fica adorando um homem. Você segue um homem que já mostrou que está falando dele mesmo, da carne dele, interpretando errado as escrituras, e você insiste em seguir. Por quê? Porque você colocou uma venda diante dos seus olhos e fala assim, vou segui-lo. E como diz, a gente não segue um outro cego, né? Um cego não tem como condição de guiar ninguém. Então, eu falo assim com os irmãos, isso é para o seu bem, para você acordar. Paulo também achava que ele tinha a razão, até que ele caiu e ali foi claro, a condição de cegueira dele se manifestou diante da luz. Diante da luz de Yahshua, a cegueira dele se manifestou, porque andava em trevas, né? Então, amados, você saia das trevas e venha para a luz, tá? Porque é um tempo determinado. Filadélfia está aqui por um tempo determinado. Verdade. Esse tempo vai terminar, Filadélfia vai embora, e ele vai embora com aqueles que são de Filadélfia, aqueles que se alimentaram do alimento do maná da sexta era, daqueles que cresceram em graça e conhecimento, na estatura do perfeito varão, e com isso vão ser tirados vivos, vão ser levados, eles vão ascender aos céus e ali vão ser consolados na presença de Yahshua, o Machia, né? Maravilhoso. Maravilhoso isso. Então, amados, vamos juntos. Vamos lá. Nós estamos Apocalipse capítulo 12.
Vamos começar devagarzinho, tá, irmãos? Vamos começar lendo Apocalipse 12, versículo 1. Diz assim: um sinal grandioso apareceu no céu. Uma mulher vestida com o sol, tendo a lua sob os pés, e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida e gritava entre as dores do parto, atormentada para dar à luz. Muito bem. Você percebe aqui que é uma palavra que já estava profetizada lá atrás, né? Essa palavra aqui de Apocalipse já estava profetizada pelos profetas lá atrás. Nisso a gente abre em Isaías 26, porque as escrituras são assim, irmãos. Muitos irmãos pegam ali Apocalipse 12, quer interpretar já só pelo Apocalipse 12, Não. entendeu? E as escrituras não funcionam dessa forma. As escrituras, elas fazem os links, as conexões. Por isso existiam os profetas. Por isso existiu. Então você tem ali uma parte da palavra e você vai completar o entendimento com outras passagens. Esses são os links. Esses são o quê? As chaves. Elas são as chaves para abrir os cadeados. Vamos lá. Isaías 26, 17 e 18. Que diz assim: lembrando que quando nós lemos Apocalipse 12, ele viu um sinal grandioso no céu e era uma mulher que estava o quê? Grávida e gritava entre as dores de parto. Ela estava gritando entre as dores de parto. Isaías 26, 17 diz assim: como a mulher grávida, ao aproximar-se a hora do parto, se contorce e nas suas dores dá gritos. Assim nós encontrávamos na tua presença, Ial. Concebemos e tivemos as dores de parto, mas quando demos à luz, eis que era vento. Não asseguramos a salvação para a terra. Não nasceram novos habitantes para o mundo. Não nasceram novos habitantes para o mundo. Verdade. E aqui percebe um detalhe, irmãos. Está falando assim, olha, não, olha só, versículo 18. Concebemos e tivemos as dores de parto. Mas quando demos à luz, o quê? Eis que era vento. Mas que isso? Era vento? Como assim? Como assim? Era barriga de vento? Era pastel de português? Era pastel de vento? Não. Isso aqui está falando o quê? Está falando com enigmas. Está falando com enigmas. Está falando com enigmas. E nós vamos interpretar os enigmas, ok? Nós vamos interpretar os enigmas. Ele continua falando aqui, ó. Não asseguramos a salvação para a terra. Veja, esse nascimento que está se referindo não fez que a terra fosse salva. Não era o momento para isso. Não era esse o objetivo do nascimento dessa criança. Maravilhoso. Né? Então, o objetivo do nascimento dessa criança não era trazer salvação para a terra. E ele continua falando assim, olha só. Não nasceram novos habitantes para o mundo. Não nasceram novos habitantes para o mundo. Aí dá a impressão, você lendo assim literalmente, que a barriga estava grande, mas era de vento, né? Era de vento, nasceu, não tinha ninguém ali dentro. Exato. Essa é a interpretação aí que as denominações, né, os ialdins fazem, por causa de faltar o quê? Faltar o espírito de entendimento. Exato. Né? Faltar o espírito de Ial, que uma das hastes ali do candelabro, do menorá, é o espírito de entendimento. Então, esse é uma palavra que vai fazer um link. Esse link é maravilhoso. Esse link vai com Salmo 104:4. Vamos lá. Uma tradução melhor para ficar mais específico, se lê na Almeida, tá, irmãos? Mas a gente vai estar lendo aqui para os irmãos e mostrando. Salmo 104:4. Fazendo dos seus anjos, né, dos seus anjos como ventos, e dos seus ministros labaredas de fogo. Isso. Tá? Fazendo dos seus anjos como ventos
e dos seus ministros labareda de fogo. Labareda de fogo. E aqui, quando ele está falando aqui, irmãos, olha só. Ele fala na Bíblia Jerusalém, ele fala assim: fazendo dos ventos teus mensageiros, e das chamas de fogo teus ministros. Ou seja, a tradução de anjo é mensageiro. É mensageiro, né? É isso que a gente quis mostrar. Quis mostrar isso. Mas aqui ele faz um link interessante. Ele está falando de vento como anjos. Ventos como anjos. Ventos como anjo. Agora a gente pode voltar em Isaías 26, versículo 18. Vamos lá, Isaías 26, 18. Aí a gente fala: concebemos e tivemos as dores de parto, mas quando demos à luz, eis que era vento. Ó, viu? Você vai mudar a palavra agora de vento para anjos. Eis que eram anjos. Eis que eram anjos. Continua. Eis que eram anjos. E o quê? Mas quando demos à luz, eis que era anjos. Não asseguramos a salvação para a terra. Não nasceram novos habitantes para o mundo. Por que que não nasceram novos habitantes para o mundo? Porque eles não vieram aqui para ser parte do mundo. Eles vieram aqui, eles são cidadãos celestiais. Cidadãos celestiais. Eles são anjos que no final dos tempos eles descem. Por isso que faz o link da distinção, a distinção de Esmirna, que são filhos de Adão, para Filadélfia, que vem no final dos tempos, que é o filho da promessa, representação de Isaac, filho da promessa. E está falando o quê? Guarda o que tens, para que ninguém tome. Por quê? Porque tinha coroa lá em cima, né? Tinha coroa lá em cima. E nós já vimos o quê? Que ali fala em Jeremias. Vamos abrir Jeremias? Então, amados, vamos lá. Vamos entrar aqui em Jeremias 52, só para você entender que já tinha coroa lá em cima, tá? Já tinha a coroa lá em cima. Quem que tinha coroa lá em cima? Esses anjos que nasceram aqui, falado como ventos. Não assegurou a salvação para a terra. Por quê? A salvação não era para a terra. A salvação era somente para o filho varão, para esses anjos. Exato. Esses anjos que vieram aqui provar sua fidelidade. Fidelidade para quê? Para seguir Yahshua ao invés de seguir o Antimaxia. Então, nós vamos ver aqui que é referido em Jeremias 52, versículo 21, tá? Aqui está falando da destruição de Al-Shalom e a destruição do templo. O templo foi saqueado, tá? O templo foi saqueado por quem? Pelo rei da Babilônia. Aqui, humanamente falando, Nabucodonosor. Mas é uma repetição. Fazendo um link com o quê? Faz um link com Isaías 14. Quem que é o rei de Babilônia celestial? Que fala ali das coisas celestiais. É quem? Satanás. Satanás é a representação do rei da Babilônia, né? E Babilônia também é referida à igreja católica. Isso. E também às evangélicas. Por quê? Porque as evangélicas são filhas de Babilônia, tá? Filhas dessa prostituição. E refere-se também a este que lá em cima, ele fez o quê? Ele conseguiu fazer uma destruição do templo, lançando as pedras preciosas por terra. E Yahshua já tinha até comentado isso. Yahshua falou o quê? Os discípulos estavam vendo o templo aqui humano e falaram assim: nossa, esse templo tão bonito, né? Pedras bonitas. Tem as pedras bonitas que embelezam o templo. Isso. E Yahshua ali em Lucas fala assim: vai chegar o tempo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Derribada aonde? Está falando de coisas terrenas, está falando de coisas celestiais. Sim, e é sempre assim, coisas terrenas e coisas celestiais. As celestiais aquelas pedras bonitas lá em cima que decoravam o templo, foi lançada por terra. Lançada aqui na terra. Compreende, irmãos? Lançada aqui na terra.
E a gente vai ver isso aqui, a representação no templo. Qual que é a representação aqui no templo? A representação em Jeremias 52, versículo 21. Presta atenção. Quanto às colunas, uma tinha 18 côvados. É bom você ler na Bíblia Yal Shalom. Por quê? Porque faz a distinção das duas colunas. Lembrando que Filadélfia é a segunda coluna. A primeira coluna é Esmirna. A segunda coluna é Filadélfia. Olha só. Quantas colunas? Uma tinha 18 côvados de altura. Sua circunferência 12 côvados. Sua espessura 4 dedos. E era oca. Um capitel de bronze estava sobre ela. Capitel de bronze estava sobre ela. A altura do capitel era de 5 côvados. Tinha ao redor uma grade. E dentro da grade, as romãs. As romãs estavam dentro da grade. E fala, e tudo era de bronze. Como esta era a segunda coluna, havia 96 romãs dos lados. Todas as romãs eram 100 ao redor da grade. Mas aqui dentro, especificamente, eram 96. Faz um link com Filadélfia. Vamos lá em Filadélfia? Apocalipse 3 é Filadélfia, né? Apocalipse 3:7 é Filadélfia. Apocalipse 3:7, versículo 12. Olha aqui. Apocalipse 3:12. Apocalipse 3:12. Aqui está falando a Filadélfia. Fala, quanto ao vencedor, farei dele uma coluna no templo do meu Ial. Farei dele uma coluna no templo. Viu? Nós lemos em Jeremias 52. Está falando que na segunda coluna havia romãs. O que tem de característica na romã? Era um total de 100 romãs, mas específica ali 96. O que tem de característica mais importante de uma romã? Você já pegou uma romã? Ela tem uma coroa em cima dela. Ela é bonitinha, ela tem uma coroa. Ela tem uma coroa. E é por isso que está fazendo um link aqui, irmãos, falando assim, olha, ao vencedor, esse que nasceu, que é vento, quer dizer, que é anjo, esse que nasceu e for vencedor, vai ser coluna no templo, porque na coluna tinha as romãs. Por isso que está falando, a romã tem o quê? Tem a coroazinha na cabeça da romã. Ele está falando assim, olha, guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Tua coroa ficou lá em cima, você teve que descer. Você, a mulher, deu à luz o quê? Vento. Deu à luz anjos. Anjos. Esses que vieram lá de cima na condição semelhante do papai Yalcha. Exato. Papai Yalcha teve que tirar a coroa e descer na condição de homens. Agora vem os filhos de Yalcha. Eles deixam a coroa e vêm na condição de homens. Homens, tá entendendo? E o link aqui é de falar com Filadélfia. Olha só o que está falando. Vamos lá. De novo. Apocalipse 3:12. Quanto ao vencedor da era Filadélfia, farei dele coluna no templo do meu Ial, e daí nunca mais sairá. Nunca mais sairá. É o link com o quê? É o link com 1 Reis 7, versículo 13 ao 22, que é uma semelhança das coisas humanas. Porque ali em 1 Reis 7, 13 ao 22, Ial está falando assim, olha, quando eu levar de volta aqueles que foram espalhados pela terra, os israelitas, quando eu trouxer de volta eles para a terra de origem deles, eles dali nunca mais sairão. Nunca mais sairão. E é o link com essa palavra. Ele está falando assim, o vencedor de Filadélfia, eu vou fazer novamente coluna no templo. Você viu ali onde que estavam as romãzinhas, que tem coroinha? Estava ali na segunda coluna. E fala, eu vou trazer de volta eles para o templo e eles serão coluna novamente. E agora, dessa vez que eu levar eles de volta, ninguém tira eles de lá. Ninguém tira eles de lá. Ninguém tira eles de lá. Por quê? Quem que tirou eles de lá?
um voto de desconfiança ali de Satanás e do antimachia. Uma palavra de desconfiança. Isso está aonde? Isso faz um link com o quê? Isso faz um link com Amós 9,15. Para você ver, isso viu lá atrás, Amós viu isso lá atrás. Viu lá atrás. Essa aqui é uma representação. Por quê? Porque Amós, o profeta, ele já profetizou que humanamente a profecia ela se cumpre quando os israelitas foram o quê? Foram espalhados na terra, né? Exato. Foram espalhados na terra. Isso é uma profecia das coisas humanas. Só que a profecia ela vai profetizar sempre de duas formas: das coisas humanas e das coisas celestiais. E das coisas celestiais. Então, aqui ele está falando agora no final dos tempos, o quê? Falando para Filadélfia. Nós já vimos lá, a mulher, ela deu à luz vento. E nós vimos que a luz, o vento ali, o vento está se referindo como sendo os anjos. Os anjos. Não trouxe salvação para os seres humanos. Exato. Por quê? Porque era a promessa somente para os anjos fiéis ali que vieram, que só eles seriam o quê? Seriam poupados, né? Poupados na era Filadélfia. E o que acontece? Fez o link com Apocalipse 3, né? Mostrando que Filadélfia faz parte desse grupo de anjos encarnados. Anjos encarnados. Reencarnados não, viu? Não é reencarnação, irmãos. É encarnados, igual Yahshua, né? Yahshua é um ser celestial. Ele encarnou, quer dizer, veio em carne. Vem em carne. Agora, no final dos tempos, os filhos de Yahshua, da mesma forma, vêm em carne, da mesma condição do papai. Como? Deixou a coroa para trás, veio numa condição inferior, veio num corpo que é um corpo susceptível a sentir dor, fome, Exato. febre, ficar doente. Veio nessa condição de esquecimento, porque não se lembra do seu passado. E Yahshua, da mesma forma, ele não se lembrava. Mas o quê? Mas o Espírito de Yahweh trazia para ele, através da palavra, o esclarecimento das Escrituras. Assim também para Filadélfia. Por isso que quando Yahshua ali em Lucas ali mostra que o menino crescia em estatura, em graça e em conhecimento, porque se ele viesse totalmente esclarecido de quem ele era no passado, não haveria necessidade dele crescer e se identificar nas próprias escrituras. Em conhecimento, né? E ele se identificou nas próprias escrituras, ainda mais quando ele entra dentro do templo, ele procura, né? Você vê que ele procura o livro ali da mensagem de Ishaial. Por que ele estava procurando? 61, porque ele sabia que ali falava dele. A respeito dele. Né? É essa recordação que a gente vê, porque agora a gente vê que as escrituras falam a respeito de Filadélfia. Filadélfia, o filho da promessa. Mas por que é filho da promessa? Por que Esmirna era dos apóstolos ali que fez grandes obras, né? Inclusive foram mortos ali porque não negaram o Mashiach, né? Mas os filhos da promessa são esses do final dos tempos, porque esses são especiais, porque são seres celestiais que viviam lá em cima com toda uma regalia, né? Exato. Com todo um conforto, com todo um esplendor, e perde tudo. Por quê? Porque Satanás coloca contra eles, o antimachia coloca contra eles ali um voto de desconfiança. É aquela representação que nós já falamos ali de quem? A representação de Jó, né? Jó, por quê? Porque fala assim, olha, você pode provar ele, mas não tira a vida dele, não. Sim. Não tira a vida dele. É Filadélfia. Filadélfia ela é provada, mas não pode morrer. Ela não pode morrer, ela tem que ser arrebatada viva, né? Ela é provada para ver se vai permanecer fiel, né? Se vai permanecer sem blasfemar, se ela vai ser perseverante, né? Se ela vai se purificar, se santificar cada vez mais para o encontro. Por quê? Porque eles serviam no templo celestial. Como eles serviam aqui, não é à toa que a referência ali
né, das romãzinhas na segunda coluna. Exato. Então, eles serviam no templo. E está falando assim, eles foram tirados disso. E nós vamos ver isso aqui, ó, em Daniel capítulo 8. Vamos lá. Em Daniel capítulo 8? Daniel 8. Aqui está falando já também de uma profecia, que aquilo ali é algo que está falando também celestialmente, tá, irmãos? Fala assim, ó, de um deles saiu um pequeno chifre. Aqui a gente já sabe que está referindo ao antimachia, tá? Ele fala que depois cresceu muito, tanto na direção do sul quanto do oriente, quanto do país esplendor. Isso aconteceu já? Isso ainda não aconteceu. Por quê? Para que o pequeno chifre possa crescer, tem que ser arrancados 3 chifres da terra. Esses 3 chifres é a representação de um terço. Um terço que vai ser retornar para quem? Para o Machia, conforme Zacarias 13. Tá? Um terço eu vou preservar e ele vai voltar para o Machia. Então ele fala assim, ó. De um deles saiu um chifre pequeno, que depois cresceu muito, tanto na direção do sul como do oriente, como do país do esplendor. Ele ergueu-se até contra o exército dos céus, derribando por terra parte dos exércitos das estrelas, calcando aos pés. Chegou até a exaltar contra o príncipe do exército. Aqui o príncipe do exército é Mical. Falando que abolindo o sacrifício perpétuo, olha aqui, abolindo o sacrifício perpétuo, arrasando o lugar do seu santuário. Porque Mical, lá em cima, ele era o sumo sacerdote após a morte do seu pai. Quando o pai dele morreu aqui na terra, entendeu? O pai é ressuscitado por ele em Lucas, tá? Ele vem para poder ressuscitar o papai dele e depois leva o papai dele lá para cima. Por isso fala, abre os portais celestiais, porque está chegando o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? É Iau, o forte e valente, Iaush, que agora aqui foi sobreexaltado, recebeu o nome de Iau, Todo-Poderoso, tá? Nós vimos no vídeo anterior. Salmos 24. Exatamente. Agora, aí está falando aqui, olha, esse pequeno chifre, né? Ele está falando lá das coisas celestiais. Ele se exaltou e ele lançou um voto de desconfiança contra os filhos de Aush. E com isso, ele fez isso, ele arrasou o lugar do seu santuário. O santuário ali que Mical cuidava, quer dizer, o templo celestial. Mical recebeu de Ausha a unção e a investidura. Recebeu dele a condição de sumo sacerdote. Por quê? Porque Yausha, quando ele vai assentar agora à destra da majestade de Yau, ele tem que entregar o ofício do cuidado do templo para o seu filho primogênito Mical. E ali Mical se torna sumo sacerdote em lugar do seu pai. Por quê? Porque o papai Yaush, ele é o sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. E ele transfere esse ofício para Mical, para ele poder sentar na destra da majestade de Yau. Né? Nós já vimos isso, Salmo 110, não é isso? Uhum. Aí o que acontece? Aqui está mostrando esse momento, olha. Esse momento que os filhos de Yausha são lançados por terra. Está aqui, ó. Versículo 11. Daniel 8, 11. Chegou até exaltar-se contra o príncipe do exército, Mical, abolindo o sacrifício perpétuo e arrasando o lugar do seu santuário. Quer dizer, ali o templo que ele cuida. É a semelhança de Jeremias 52. Isso. Porque ali está falando que o rei Nabucodonosor, ele invadiu Yaushalã e arrasou o quê? Arrasou o templo. Arrasou o templo. E fez o quê? E levou os filhos ali da descendência, os príncipes, os Ialdins, porque ele arrasou Yaushalã. Yaushalã fazia parte do quê? Fazia parte da tribo de Ialdá. Pegou os príncipes e levou cativo para Babilônia. Levou cativo para Babilônia. Está entendendo? Então, no final dos tempos, é tudo uma representação. Esses filhos que são ali filhos de Ausha, que desceram, que foram lançados aqui, que você viu, lançando por terra, né? Eles são resgatados agora. Parte desses que desceram são resgatados. São tirados de onde? De Babilônia e das filhas de Babilônia, para eles serem purificados, para eles serem instruídos, acrisolados,
purificados, conforme Daniel 12, para que eles possam voltar para servir no templo celestial novamente. Exato. Porque o templo celestial vai ser o quê? Vai ser reedificado. O templo celestial vai ser reedificado. Por isso que fala, levantou Mical e seu exército, eles vão guerrear contra quem? Contra Satanás ali e seus anjos, e vai jogar eles por terra e vai reedificar o templo celestial. Por isso a promessa aqui com Filadélfia. Que dali nunca mais agora vai sair. Exatamente, falando dali vai ser coluna novamente. Exatamente. Era coluna no passado, agora vai ser coluna novamente. E a partir do momento quando o Iau levar, nunca mais sairão dessa condição. É o link com a palavra que nós vimos ali em Amós, né? A gente vai ler aqui em Amós 9, versículo 15, né? 15, que diz assim: eu os plantarei em sua terra, e não serão mais o quê? Arrancados de sua terra que lhes dei, disse Iau. Ou seja, não entra mais naquela condição de cativo. Saiu, está voltando, sendo agora coluna, e não sai mais. Porque a profecia, irmãos, ela se cumpre humanamente e espiritualmente. Humanamente se concluiu quando? Quando Israel voltou, estava espalhado, ficou 2000 anos aí aproximadamente, espalhado sobre a terra, não foi? Aí veio o quê? Veio um decreto da ONU e trouxe e fez ali o decreto fazendo que Israel voltasse a ser uma nação. Trouxe os israelitas ali de volta e eles habitam lá como uma nação. E o que está referindo? Está falando das coisas humanas e também vai falando de uma profecia celestial. Porque é assim que funciona. A profecia ela tem um lado humano e tem um lado celestial. Então, essa profecia se cumpriu já, humanamente falando. Sim. Mas espiritualmente, celestialmente ainda não. Quando vai se cumprir essa profecia? Quando Filadélfia for levada novamente à condição que ela tinha antes. Exatamente. A condição que ela tinha antes. Você percebe que eram 96 romances? Sim. 96 romances. Esses 96 caem. Só que quantos que voltam? Somente 1/3 do número total, que é o 144, volta quanto? 48 mil. Era, porque não especificou 144 mil originais. Porque eram seres celestiais. Isso. 1/3 caiu no céu seguindo Lúcifer. Isso. 1/3, 48 mil. Esses são os 48 mil que perderam a primazia, a primogenitura, foi lançada onde? No abismo. Judas 1,6. Os outros 96 foram considerados fiéis. Exato. E foram elevados à condição de eleitos. Exato. São chamados anjos eleitos. Desses 96, desceram os 96. Por isso que é referido ali a segunda coluna, tinha 96 romances. Só que vai retornar somente o quê? A metade. Exato. Por quê? Porque 48 dos 96 vão seguir quem? Vão seguir o Emanuel. O anti-Machia. O anti-Machia Macron. E os 48 mil são resgatados, eles se purificam, se santificam. Por quê? Porque eles têm uma condição sacerdotal. Exato. Eles serviam no templo como sacerdotes. Então, você lembra da condição de um sacerdote. Antes de entrar no templo, ele precisa se purificar, eles precisam se santificar, eles precisam se consagrar por causa da imundície. Exato. Tá? A imundície que eles ficaram submetidos aqui nessa terra. Então, esse tempo é o tempo que Filadélfia está passando, de santificação, de purificação, para que estes seres celestiais, que nós já vimos lá, a mulher deu luz vento, que na realidade são anjos, nós vimos esses no começo do vídeo, esses possam voltar. Tá? Exatamente. Olha só, tivemos que fazer toda essa introdução, né?
todo esse ensino, irmão, você tem que voltar para fazer o estudo, né? Desde o início. E quero fazer um adendo para os irmãos entenderem que muitos talvez não consigam compreender essa dimensão, mas tenham paciência e que aos poucos vocês vão começar a compreender essa condição, porque agora vocês estão começando a perceber que todo o ensinamento que o Pai tem dado a Filadélfia é um ensinamento que exige o quê? Uma dedicação, um esforço, né? Quando a gente vai em Zacarias capítulo 13, a gente vê isso que está sendo explicado, que diz assim, ó, Zacarias 13, 8, diz assim: e acontecerá em toda a terra que 2 terços serão exterminados e que o outro terço será deixado nele. Tá vendo? Farei esse terço, qual terço? Esse terço que foi deixado nele. Farei esse terço entrar no fogo, purificá-lo-ei, como se purifica a prata, prová-lo-ei, como se prova o ouro. Ele invocará o meu nome e eu lhe responderei, direi, é o meu povo. Esses aí é o meu povo. E ele dirá, Ial é meu Ial. Por quê? É a condição que nós acabamos de mostrar para vocês, irmãos. Que 2 terços, 1 terço, perdeu a condição lá em cima. O exército original era de quanto? 144 mil. Por que as escrituras mostram que no final do tempo é 144 mil? Porque é o exército que está sendo restituído. Quando o apóstolo Shaul, é só para os irmãos lembrar, quando o apóstolo Shaul, o apóstolo Paulo, ele fala ali que ele está sendo enxertado, né? Que ele está entrando ali na condição de filho adotivo, adoção filial, ele está falando para aqueles filhos de Adão que recebem uma condição que celestial, uma condição maravilhosa, de filho de Adão sendo agora recebido como filhos celestiais. Se tornam esses filhos porque 1 terço celestial perdeu a condição. 1 terço perdeu aqui na terra, 1 terço perdeu lá no céu. Então abriu 96 mil vagas. Tremendo. E esses 96 mil vagas encaixou com quem? Com os filhos adotivos com direito à herança. Quem Exato. São esses filhos? Filhos de Adão da era de Esmirna. Exato. Né? E Filadélfia agora ele é o remanescente. Exato. Né? É o pequeno povo, é o povinho. Né, o povozinho, que são os 48 mil finais que vão completar o exército. Exato. Entenderam, irmãos? Foi formado de novo o exército dos 144 mil. Com novos seres agora, né? Renovados. O mais interessante é que só 1 terço desses antigos que estão voltando, né? Só 1 terço. Porque é a condição, né, irmãos? Da condição daqueles que permanecem fiel no céu e na terra. É a dupla honra. A dupla honra. Por quê? Porque Esmirna recebe dupla honra de cara. Por quê? Porque é a igreja primogênita. É a primeira igreja fiel primogênita e recebe porção dupla. Né? Lembra que na antiga aliança o primogênito recebia herança em dobro. Exato. Agora, final dos tempos, chega Filadélfia. Filadélfia já tinha o quê? Uma honra lá em cima, porque não seguiu Lúcifer. Exato. E os que vão ser fiéis aqui embaixo também vão receber a segunda honra. Então, com isso, eles vão ter dupla honra e vão se igualar junto com Esmirna, que também tem 2 honras que recebeu na sua primogenitura. Exatamente. Então, eles ficam iguais em condições. Exatamente. Parte dos 144 mil. Vocês estão entendendo, irmãos? Maravilhoso, maravilhoso. Nós vamos voltar agora para a mulher. Vamos voltar agora para a mulher. Tá vendo, irmãos? Porque é muito forte tudo isso. Agora, vamos lá, Apocalipse 12 de novo, né? Nós temos mais uma passagem, não temos? Que nós íamos ler. Nós lemos Isaías 66. Como é que é? Nós vamos ler Isaías 66. Ah, sim. Lembrei de Isaías 66 porque é importante essa passagem. Exatamente. Não estamos num corpo glorificado ainda. Viu que estava faltando. Sabia que tinha faltado, estava faltando. Vamos lá. A gente leu Apocalipse 12, 1 e 2, entendendo o sinal da mulher grávida, ela estava pronta para dar à luz. Agora, vamos entender, porque ela gerou à luz filhos, né? Esses filhos aí, vento. Falou assim, gerou vento. Vento.
Vento, né? Vento. que é não quem? trouxe salvação para a terra, né? Porque não era o Porque o objetivo. objetivo não era salvar a terra. Isso. Era salvar somente o filho varão que nasceu. Exatamente. E falou assim, olha, não foi somado a descendência, né, humana. Porque eles não são humanos. Não são humanos. Eles são celestiais. Vamos lá. Isso. Isaías capítulo 66, a partir do versículo 6. Diz assim: uma voz, um rumor que vem da cidade, uma voz que vem do templo. É a voz de Ial. Ó, É a voz de Ial, vem do templo, a voz de Ial. Pagando o salário aos seus inimigos. Aí diz versículo 7. Antes de sentir as dores de parto, ela deu à luz. Antes de sentir as dores, ela deu à luz. Antes de lhe sobrevirem as contrações, ela pôs no mundo um menino. ó, o filho varão. O filho varão. Quem já ouviu tal coisa? Quem já viu acontecimento semelhante? Por acaso uma terra pode nascer em um só dia? Pois, Sião, assim que sentiu as dores de parto, deu à luz o quê? Os seus filhos. Viu aqui? Deu à luz os seus filhos. É a condição dessa mulher que, antes de ter essa contração, essa tribulação, essa angústia, ela gerou um menino. Exatamente. Não é arrebatamento. Humanamente falando. Não é, né? não é arrebatamento. a salvação para a terra agora. Não. É o nascimento. As coisas humanas é o contrário, né? Nós já vimos ali, tá interessante. deixando claro que não é coisa humana. Por quê? Porque humanamente falando, primeiro vem a contração, depois nasce a criança. Assim Exato. toda mulher. Né? A mulher começa a ter contração e sabe que está chegando a sua hora. Então ela vai dar à luz. Mas aqui está falando de coisas celestiais, por isso é diferente. Está falando assim, a mulher gerou filho, né? Gerou filho varão, filho homem. Depois veio as contrações, quer dizer, depois veio a tribulação. Por quê? Porque quem vai ser poupado da tribulação é o filho varão. Esse filho da promessa, Filadélfia, tá entendendo, irmãos? Vai ser poupado. E a mulher vai ter que passar pela tribulação. Por isso que nós vamos ler em Apocalipse 12. Nós vamos ler Apocalipse 12. O que está querendo dizer? Vamos lá. Vamos lá. Diz assim, versículo 3. Apareceu então um outro sinal no céu. Um grande dragão, cor de fogo, com 7 cabeças e 10 chifres. E sobre as cabeças 7 diademas. Sua cauda arrastava 1/3 das estrelas do céu, lançando-as, o quê? Para a terra. Viu aqui, irmãos? Primeira coisa, aqui está mostrando o link que nós fizemos. Fizemos lá com Zacarias 13, né? Daqueles que são arrastados pela cauda. E a gente já lembra daquela passagem também que fala, se você for após outros deuses, né? Se você for por atrás de outros deuses, mostrando já a idolatria daqui, você vai ser o quê? Vai ser cauda. Você vai ser cauda. Aqui está referindo, esses que foram após outro, são lançados como pela cauda. Pela cauda, porque seguir o outro, tá entendendo? Seguir o outro e seguir o outro na terra. Seguir o outro na terra. E aquela promessa, né? Que não seremos cauda. Vai ser cabeça. Porque... E fala assim, se vocês forem fiéis, se vocês forem fiéis a Ial, vocês vão estar sempre numa condição elevada. Exato. Vocês nunca vão ser cauda, vocês serão sempre cabeça. Isso está onde? Vamos procurar? Então vamos juntos aqui em Deuteronômio 28, 9. É o link que nós estamos falando lá de Apocalipse 12. Né? É o link, por quê? Porque lá está falando que o dragão arrastou 1/3 das estrelas do céu com a cauda. É assim que as escrituras conversam. Ela conversa assim com os sábios, tá? Não é com os tolos, não. É com os sábios. Ela conversa assim com os sábios, tá? E ela diz assim, ó, Deuteronômio 28, 9. Ial te constituirá para si como o povo que lhe é consagrado. Lembra do que nós estamos falando?
que ele serviu no templo. E para servir no templo tinha que ser o quê? Consagrado. Tinha que ser consagrado. Então vamos lá. Iau te constituirá para si como o povo que lhe é consagrado, conforme te jurou. Se observares os mandamentos de Iau, teu Iau, e andares em seus caminhos, todos os povos da terra verão que levas o nome de Iau. Olha só. Verão que leva o nome de Iau. E ficarão com medo de ti. Iau te concederá abundância de bens no fruto do teu ventre. Fazendo de novo, fazendo link com a gravidez. Tá vendo? Ele fala assim, Iau te concederá abundância de bens no fruto do teu ventre. Aí ele continua, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, este solo que Iau jurou aos teus pais que te daria. Ou seja, a terra prometida, Iau Shalom, né? Aí ele continua, Iau abrirá o seu bom tesouro para ti, o céu. O céu. Tá falando o céu, aqui, o tesouro é o céu. O céu, tá falando de coisas celestiais. Para dar no tempo oportuno a chuva para a tua terra. Isso faz um link com o quê? Quando fala assim, ó, quando Iau enviar a chuva e ela vai regar a terra, vai dar semente ao que planta, vai dar pão ao que come, ele vai fazer a terra frutífera, vai fazer o deserto virar um Éden. E este que foi enviado, essa chuva, não retornará para mim até que tenha cumprido a sua missão. Qual missão? A missão que Filadélfia veio fazer aqui na terra. Ela veio aqui fazer uma missão na terra, enquanto ela não completar essa missão, ela não retorna. Está entendendo? Aí ele continua, olha só que bonito. Ele fala assim, versículo 13. Ele fala assim, ó, vamos lá, versículo 12. Iau abrirá o seu bom tesouro para ti o céu, para dar no tempo oportuno a chuva para a tua terra, abençoando todo o trabalho de tua mão, emprestarás muitas nações, porém não tomarás emprestado. Iau te colocará, ó, aqui que é o link. Iau te colocará como cabeça. Cabeça, o que põe na cabeça? A coroa. A coroa que põe na cabeça. Fala assim, Iau te colocará como cabeça e não como cauda. Presta atenção, essa agora é a condição, olha. Estará sempre por cima e não por baixo. Se ouvires os mandamentos de Iau, teu Iau, que hoje te ordeno e observar e pôr em prática. Agora ele fala, versículo 14. Se te desviares para a direita ou para a esquerda de qualquer uma das palavras de hoje te ordeno, indo seguir outros deuses e servi-los. Ou seja, se for servir outros deuses, esta promessa deixa de ser para você. Você deixa de ser aquele que vai ser cabeça, para se tornar cauda, E ali que está mostrando o link com Apocalipse 12. Estes que seguiram o dragão, esses que seguem o antimachia, eles estão na condição rebaixada, que antes tinha coroa, né? Vieram aqui e foram após outro, e perderam a coroa, perderam a condição de estar por cima, quer dizer, no céu, para ficar aqui embaixo. Tá entendendo, irmãos? Esse é o entendimento, irmão. Esse é o entendimento. Por isso, amados irmãos, por isso que as escrituras conversam com o sábio. Entendeu? Não é com o tolo. Está conversando com o sábio. É o sábio que vai entender. Entendeu? É o sábio que vai entender. Vamos continuar aqui. Então você viu aqui, fez um link lá com Apocalipse 12. Está falando assim, o dragão arrastou com a cauda um terço das estrelas. Fez o quê? Fez com que aquelas estrelas seguissem ele. Exato. Entendeu? Fez com que seguisse. Por isso eles se tornaram a condição inferior, tá? Mas aqueles, existe uma promessa, aqueles que permanecem fiéis, e eles vão voltar para a sua terra, voltar para a sua casa e vão ser colocados numa condição superior ao que eles já tinham. Exatamente. Entende? Essa é a condição de receber mais uma honra. Por isso colocando como cabeça. Colocando como cabeça. E é por isso a promessa ali de coroa, que coroa põe na cabeça, né, irmãos? Coroa não põe na cauda.
Vamos lá. E nas denominações a gente usava esse termo para enfatizar a questão da prosperidade, de ser empresário, de ser um líder, de ser um chefe. Você percebe que é uma interpretação só humana, carnal. A mais bonita e a mais preciosa, que é a celestial, foi desprezada. Se fez o quê? Uma interpretação humana, carnal, sem o espírito. Tá entendendo? Interpretando humanamente falando. Isso, infelizmente, nós temos visto aí essa interpretação pela boca ali do mensageiro de Sardes. Entendeu? Tudo faz uma representação das coisas humanas, carnais, e não entendendo as coisas celestiais. Para fazer entendimento das coisas celestiais, você tem que estar com o espírito de Yahweh, que não é humano, não é carnal, entendeu? Exato. Então, isso que vocês vão ter que entender, irmãos. Vocês têm que se tornar espirituais. Tá entendendo? Continuando aqui. Né? Aí nós lemos parte do versículo 4 e pegando aqui, ó. O dragão postou-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho tão logo nascesse. Ó, queria devorar o filho, tão logo o neném nascesse. Aí disse, ela deu à luz um filho, um varão, que regerá todas as nações com cetro de ferro. Seu filho, porém, foi arrebatado para junto de Yahweh e de seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde Yahweh lhe havia preparado um lugar em que fosse alimentado por 1260 dias. Isso. Então, aqui, irmãos, aqui que está o segredo, tá? O segredo está aqui. Porque o dragão se posicionou para pegar o menino. Só que Yahweh rebatou ele. Só que ele rebatou ele para levar para o céu? Não. Você vai ver isso aqui agora. Entendeu? Tirou da mulher e entregou para outro criar. E é isso que tem que ser entendido. Entendeu? Isso tem que ser entendido. Tirou, arrebatou, arrancou com força. Arrancar com força. Arrancou com força. Tirou da mulher com força e entregou para outro criar. Isso nós vamos lá em Números 11, 12. Vamos lá, vamos em Números 11, 12. É maravilhoso o entendimento, irmãos. Não adianta ficar lendo e fazendo interpretação da carne sem entendimento, pegando letra por letra. Se você pegar letra por letra, você não vai entender a escritura, porque ela já foi feita ali cheia de cadeado. Entendeu? Você vai ter que ter o Espírito para poder te guiar, te mostrando aonde está a chave para você abrir. Exatamente. Né? Números 11, 12. Vamos lá, irmão. Números 11, 12, que diz assim, ó. Na Bíblia Shalom, diz assim. Naquele momento ali que você vai ver que vai falar de ama, você muda o aiô, né? Lembra disso. Exatamente. Diz assim, ó. Fui eu, porventura, que concebi todo este povo, que é Marcha falando com Yahweh. Fui eu que dei a luz para que me digas, leva em teu colo, né? Como o que? O aiô é aquele que cuida, que leva, né? Como o aiô que leva a criança no colo, a terra que promete sob juramento a seus pais. Que prometi. Que prometi sob juramento a seus pais, porque Marcha falando, né? Exatamente. Marcha falando. Então, Marcha, veja bem, olha o que ele está falando, né, irmãos? Aqui ele está falando assim, olha, Marcha está falando assim, olha, tá vendo todo esse povo? Eu estou conduzindo eles pelo deserto, mas fui eu que gerei todo esse povo, né? Não fui eu. Ele está falando assim, não, esse povo não fui eu todo que gerei, né? Aí ele fala assim, olha, foi eu, porventura, que concebi todo esse povo? Fui eu que dei a luz para que me digas, leva no teu colo, como, aí entra o segredo, como o aiô, ele faz o quê? Como o aiô leva a criança no colo para a terra que prometi sob juramento aos seus pais. Percebe?
percebe que tem dois personagens. Um está conduzindo no deserto e o outro vai levar para a Terra Prometida. Exato. Entendeu? E ele faz aqui uma referência de quê? De dois personagens. Ele está falando aqui, foi o Aiô que deu a luz? Não. O Aiô, ele cria. Percebe? Ele é aquele que cria e carrega no colo. Ele está carregando no colo. Isso aqui é um link com aquela mulher que deu à luz um filho varão. Deu à luz um filho varão. Nós já vimos que no final dos tempos, Daniel 12, se levantasse-á Mical. E Mical, ele é a representação da lua. Nós já fizemos esse estudo. Quando você vai ver ali a aparência da mulher, a mulher, ela está com os pés sobre a lua. A mulher é a representação de Sardes. Sardes representa as denominações, as seitas. As seitas. Ela subjugou Mical durante um período de tempo. Ela fez com que ele também estivesse submetido a ela. Isso. Né? Só que chegou no final dos tempos, ele levantou, porque ele estava ali debaixo dos pés. Ial levantou ele, tirou ele da condição de estar debaixo dos pés da mulher, subjugado. E ele se levanta. E ele se levanta para quê? Ele se levanta para criar esse filho. Esse filho foi levantado, Mical foi levantado para criar e carregar no colo por isso que essa criança que nasceu. O que é a função daquele que cria? É ensinar, conduzir, é orientar, é disciplinar, entendeu? É exortar, ou seja, é preparar esta criança, representação ali de uma criança que precisa de cuidados. Então, se arrebatou da mulher, entregando para Mical. Essa é uma representação da história de Esther. Esther é a representação de quê? Da igreja que vai casar. Exato. A igreja que vai casar. O que acontece? Nós vamos ver a história aqui de Esther. Quando a Esther ainda era pequenininha, ela foi tomada, entregue para quem? Mardoqueu, para que Mardoqueu criasse essa criança, e ele criou essa criança, ele cuidou dessa criança, ele alimentou essa criança, que é Esther. Esther foi crescendo, foi ficando uma moça muito bonita. Isso aqui é uma representação da igreja que vai casar, Filadélfia sendo instruída, sendo orientada, sendo exortada, tendo bons modos, porque está sendo educada. Exato. Por este que foi levantado no final dos tempos, conforme de Daniel 12. Quem? Mical. Mical foi tirado da mulher, foi arrebatado da mulher e entregada para Mical. E Mical, você sabe que é que? A trombeta de Ial. Exato. Mical é a trombeta de Ial. Por isso que fala assim, foi tirada da mulher e foi arrebatada até Ial. Entendeu? Exato. Porque ele fala por Ial. Então ele representa Ial. Isso faz um link com Gênesis, né? Exato. Faz um link da luta de Jacó com o anjo, que a gente já viu que lutou a madrugada toda. E já viu que Mical representa a lua. E é a lua que estava debaixo dos pés. E a lua fala assim, Mical fala assim, eu tenho que ir embora. Me solta, ô Jacó, me solta que eu tenho que ir embora. Já vai ficar dia. E eu não posso ficar aqui durante o dia, porque foi dado o dia para o sol. Exato. Entendeu? Então, ali durante o dia, já é outro que reina, que cuida. Exato. Né? Foi dado para o sol da justiça, Yahshua. E ele falou assim, eu não posso invadir o horário, então me solta. E ele falou assim, olha, eu não posso te soltar enquanto você não me abençoar. Né? E a bênção ali é o quê?
é ser livrado da mão do irmão que estava vindo ali para matá-lo, né? E além de alterar o nome dele. E aí ele falou assim, olha, no caso, Jacó perguntou, como que é teu nome, anjo? Qual que é teu nome? Ele fala assim, por que quer saber meu nome? Pouco importa, né? meu nome. Por quê? Pouco importa meu nome. Aí ele falou assim, olha, como que é o teu nome? Agora o anjo inverteu a situação. Qual que é o teu nome? Ele falou, Jacó. Aí ele falou assim, olha, não vai chamar mais Jacó. Por quê? Porque lutaste como um príncipe. Lutaste como um príncipe com Iau e contra os homens. Viu? Ele está falando ali que ele não estava ali na condição dele. Exato. Ele estava ali na condição de Iau. Por isso fala, lutaste com Iau. Não é contra. Não é contra, lutaste com Iau, lutaste e prevaleceste. Porque aquilo que você queria, você vai receber. Você vai ser liberto aqui da morte. O teu irmão não vai te tocar. E é a representação com Filadélfia. Filadélfia que é a representação das 12 tribos. Isso está em Apocalipse 7. Exato. Está falando 12 mil de cada tribo, ou seja, 12 mil, Jacó ali lutando com o anjo representa quem? Os 144 mil, 12 mil de cada tribo. Muitos segredos. Irmão. Muitos segredos. Ele lutando com Mical. Que é a representação de Iau na terra. Iau. Então, quando ele está falando lá em Apocalipse 12, a criança foi arrebatada. Olha só, o que estava ali para pegar a criança? O dragão. O dragão queria... Ele estava bem postado, esperando. Esperando para... Agora, o dragão vai caçar confusão com Mical? Vai. É para proteger a criança. É para proteger a criança que Iau pegou e arrebatou a criança dos braços. Dos braços de quem? Dos braços da mulher, representação da igreja de Sardes. E tira. Tomou com força e entregou para Mical. Agora fala assim, agora dragão, pega aí do Mical. E lembrando, e quem está arrebatando é o espírito de Iau. É o espírito de Iau. Nós vamos ver isso agora, nós vamos ver isso. É o espírito de Iau que sempre está arrebatando. Aí entregou para quem? O espírito de Iau é Iau, né? Entregou para Mical. Entregou para Mical. E Mical agora fala assim, agora vai lá, o dragão. Dragão, pega lá a criança agora dos braços dos braços de Mical. Vamos ver se você tem coragem. Não, não tem coragem, irmãos. Por quê? Porque esse anjo tem uma autoridade. Entendeu? Ele é uma autoridade. Para você ver que Apocalipse 7, o anjo que está subindo do Oriente, ele dá uma ordem. Não toque. Não toca. Falando ali com aquele querubim, né? Não toque em nada. Até que nós tenhamos marcado na fronte dos servos do nosso Iau. Então é Mical que vem nesse final dos tempos, né? Para juntar as pedrinhas preciosas do papai Iau. E ele faz uma marca. Ele marca aqueles que vão ser arrebatados. E essa marca é colocada na testa, é uma marca colocada ali na sua mão direita. Nessa condição de quê? É uma condição de vencedores, né? Ele coloca a marca na mão direita, irmãos? Não, na mão direita não. É para vocês entenderem, quem faz isso é o anti-machia. Isso. Vocês têm que ficar atentos no ensino. Colocou só na testa. Mical coloca na testa. O anti-machia coloca na testa e na mão direita. Porque são coisas diferentes, irmãos. Porque ele é um imitador. É um imitador. Quando ele coloca na testa, Mical está falando que está colocando no entendimento. Tá colocando no entendimento destes que vão ser arrebatados. Eles se tornam entendidos, esclarecidos. Vamos ver. E é colocado, nós já fizemos um estudo, colocado o nome, né? O nome do seu pai, né? E que mais? E o nome dele, da estrelinha. Dele e do seu pai. Nós já fizemos esse estudo. Já fizemos. Coloca o nome da estrelinha, que vai ser chamado quando o Iau chamar. Chama cada uma por seu nome. Pelo seu nome, estrelinhas são convocadas chamando pelo nome, igual você fala assim, uma criança, né? Você tem filhos, se você vai chamar o seu filho João e a Ohana, e não vai comparecer o Marcos. Vai falar assim, não, eu chamei João, quem vai comparecer é João.
E assim a condição desta ascensão. É verdade. Então, vai chamar um e ele vai vir. Ele tem o nome dele e o nome do pai dele. O nome do pai dele é Ial, filho. Exato. Ialcha, tá? Nós vamos... já fizemos esse estudo, tá? Nos vídeos anteriores, você deve estudar, tá? Eu falei um pouco aqui, irmãos, a respeito de muitas coisas, né? Você vê que só começamos. Só começamos Apocalipse 12, né? Só começamos, né? Tem muita coisa. E quando a gente pega, só para mostrar que Daniel 12:10, a gente pega, ó, muitos serão purificados, alvejados e acrisolados. Os maus agirão com maldade e todos os maus ficarão sem compreender. Viu? Porque esse entendimento, ele não está proporcionado àqueles que não são seres celestiais, que não pertencem a esse grupo que serão resgatados. Tá ok? Então, ou seja, aí continua dizendo assim, ó, os que são esclarecidos, porém, compreenderão. É só para a gente afirmar e mostrar nas escrituras que os que são esclarecidos compreenderão, porque Mical está o quê? Junto com seus companheiros, estão marcando, selando. E Yohanan ainda falou, eu vi o número daqueles que foram marcados. 144 mil de todas as tribos. Isso faz um link com Atos dos Apóstolos. Atos 8:34. Ali é a história, naquele momento ali, que Filipe, o apóstolo, ele é orientado por um anjo. E esse anjo é o mesmo anjo. É o mesmo anjo. E ele fala, se prontifique e se coloque ali na estrada, no caminho. Vamos lá. Atos 8:34. Que diz assim, ó. É a história, né, que os irmãos já devem conhecer, diz assim. Dirigindo-se Filipe, disse ao eunuco, eu te pergunto, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de outro? Abrindo então a boca, partindo desse trecho das escrituras, Filipe anunciou-lhe então a boa nova de Ialcha. Aí continuando. Aí ele perguntou que era para ser imergido, não foi? Aí ele ia ser imergido, aí ele continuou. E Filipe o imergiu, né? Versículo 39. Quando subiram da água, o espírito de Ial arrebatou Filipe. Tá vendo? E o eunuco não mais o viu. Arrebatou para o céu? Não. Arrebatou de um lugar para o outro na terra. E é com força, porque foi de uma vez. Foi sim. No piscar e fechar de olhos. Viu que o arrebatamento aqui não está falando que foi arrebatado para o céu, arrebatou de um lugar para outro lugar aqui na terra mesmo. Exato. E é a representação ali do arrebatamento. O arrebatamento da criança que nasceu foi tomado dos braços de Sardes e colocado aos cuidados de Mical. Por que foi colocado aos cuidados de Mical? Porque o dragão queria devorar a criança. Tão logo nascesse. Por isso tem que ser tirado logo. Então, foi tirado das mãos da mulher, Sardes, e entregue para Mical. Por quê? Porque com Mical, Satanás não ia querer mexer. Exatamente. Tá entendendo? Não queria mexer com ele, porque não pode com ele. Não pode com ele. Então, irmãos, quando nós estamos vendo aqui em Atos Apóstolos, eu queria mostrar mais uma vez um detalhezinho que fala no versículo 26. Atos dos Apóstolos 8:26. Olha só. Atos dos Apóstolos 8:26. Fala assim, o anjo de Ial, olha aqui. Olha só. Atos 8:26. O anjo de Ial disse a Filipe, levanta-te e vai. Olha aqui, é tudo um link. Tudo é um link. Tudo é um link. Tudo está falando com enigmas. Daniel 12. Daniel 12. Por que você acha que está marcando Daniel 12 com Apocalipse 12? Não é à toa. É porque Ial perdeu o controle das escrituras? Nunca. Entendeu? Ial nunca perdeu o controle das escrituras. Tudo está codificado aqui, irmãos. Entendeu? Então, muitas vezes, o mensageiro de Sardes fala assim, porque tem fermento espalhado nas escrituras todas. Não tem, não. Não. Tem,
3 medidas de farinha com fermento. 3 medidas de farinha com fermento, a gente já explicou, são os 3 evangelhos anátemas de Mateus, Marcos e João, que eles não apontam para Yahshua, eles apontam para o antimachia. Eles apontam para o antimachia. E se alimentar disso é pedir para ficar impuro. É ficar impuro. Nunca vai servir no templo aquele que está impuro. Então, Daniel 12, olha só. Daniel 12, versículo 1. Versículo 1. Nesse tempo, quando você pegar aqui a Bíblia Yahushalam, ali a palavra fala tempo do fim. O título lá em cima. Tempo do fim. No tempo do fim, tá vendo? No tempo do fim, agora Daniel 12, 1. No tempo do fim, quer dizer, nesse tempo, quer dizer, no tempo do fim, levantar-se-á Mical. Levantar-se-á Mical. Levantar-se-á. Aí ele faz um link com o quê? Com Atos 8, 26. O anjo de Ial disse a Filipe, levanta-te. É o link, irmãos. Exato. É o link. E ele fala, e vai por volta do meio-dia. Ele está de noite? Com certeza que está. Ele está marcando para ele ir durante o dia. Mas ele não orientou ele na hora. Ele fala assim, ó, levanta-te. Quando que alguém tá deitado, irmão? Alguém está deitado porque está de noite, está dormindo. Levanta-te e vai. Então, é o anjo que é a representação da lua, que trabalha durante a noite, junto com as estrelas. E ele fala, está deitado, está dormindo. Por isso ele fala, levanta-te e vai ao meio-dia. Está entendendo, irmãos, como é que a escritura é maravilhosa? Então ele está falando aqui, dando a dica, quem que é o anjo que fala durante a noite. Porque ele é a representação da lua, representação, tá, irmãos? O anjo de Ial disse a Filipe, levanta e vai por volta do meio-dia, pela estrada que desce de Yahushalam a Gaza. Encontrar com ele. A estrada está deserta, tá? E ele se levantou e partiu no horário especificado. Então, irmãos, aqui inclusive fala, e ele levantou e partiu. Tremendo. Entendeu? Levantou e partiu, vamos embora. Né? E olha aqui, irmão, um detalhe, que quando a gente está mostrando para os irmãos, o anjo de Ial disse a Filipe, e embaixo a gente viu que o Espírito arrebatou Filipe. Olha só para vocês entenderem, quem está arrebatando é o Espírito de Ial que está no anjo. É como se o anjo pegasse ele e colocasse ele do outro lugar. Por quê? No versículo abaixo, depois que ele dá a ordem, levanta e vai, versículo 29, diz assim, disse então o Espírito a Filipe. Viu? Disse então o Espírito a Filipe. É o anjo que está falando. É o anjo. Através do Espírito. É Ial falando na boca do anjo. Exato, é isso, irmão. Exatamente. E quando a gente vai em Apocalipse, a gente vai ver o anjo falando às igrejas, né? Isso. Já fizemos esse estudo, mostramos ali que é o anjo que fala às igrejas. Vamos lá em Apocalipse 3. Vamos lá, Apocalipse 2. Vamos lá. Apocalipse 2, ó. Apocalipse 2 é o anjo enviado por Yahshua. Yahshua enviou o seu anjo. Nós já fizemos esse estudo, né, irmãos? Vocês têm que estar estudando. Então, Apocalipse, capítulo 2. Ele faz, esse anjo que foi enviado da parte de Yahshua, é enviado a Yaohana, que fala com Yaohana através de sinais, né? E Yaohana escreve tudo aquilo que está sendo revelado para ele. Então, aqui ele já começa. Ele fala ao anjo da igreja de Éfeso. Ele fala ao anjo, quem que está falando? É Mical. Mical é o anjo de Yahshua que foi enviado para Yaohana. Isso. Quando ele chega aqui, ó, no versículo 7, Apocalipse 2, 7, fala assim, quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Aqui já está indicando aqui, ó. Esse anjo que está falando, ele tem um Espírito nele. Quem tem Espírito, quem tem o Espírito, ouça. Quem tem o Espírito para ouvir o Espírito, ouça. Entendeu? Então, ele está falando aqui, olha, esse anjo que está falando, ele tem o quê? O Espírito, por isso que fala. E, então ele fala assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito, em letra maiúscula, diz às igrejas.
Por quê? Porque esse anjo, ele recebeu a unção do pai dele. Como eu já expliquei para os irmãos, ele recebeu a unção para exercer o sumo sacerdócio em lugar de seu pai. O pai dele, Yahusha, ele teve que transferir, porque Yahusha, ele tem prazer de colocar os filhos dele para trabalhar na obra. Maravilhoso. Entendeu? Ele tem prazer disso. Então ele transferiu a função de sumo sacerdote, seu filho primogênito, para ele poder sentar à destra da majestade, para ele poder descansar, porque papai Yahweh falou com ele: olha, assenta à minha direita, até que eu tenha posto os teus inimigos debaixo dos teus pés. E ele está esperando. Então, aí agora é Yahweh que está agindo através de Mical e dos seus exércitos, entendeu? Do seu exército ali, entendeu? Agora ele está juntando as pedrinhas do templo no final para completar o número dos 144 mil. Por quê? Porque os de Esmirna já estão prontos ali, aguardando a superior ressurreição. Ali já estão 96 mil. Está faltando se agrupados os 48 de Filadélfia. Exato. Que vai ser juntado com os 96 para formar os 144 mil, para eles subirem com Mical, para poder conquistar o reino do céu primeiro. Que não é, lembrando, e não é o casamento como é falado, que Apocalipse 12 está subindo para casar. Não. Primeira coisa, vai conquistar o reino celestial. Uma batalha. Depois vai edificar o templo. O casamento é posteriormente. Depois nós vamos fazer esse estudo. Tá vendo que está sendo preparado um povo para uma guerra? Estão sendo preparados soldados. Isso fazendo cumprir Efésios capítulo 6. Tremendo demais. Efésios 6. Tá entendendo? Shaul Paulo já entendia ali por causa do Espírito que agia nele. Ele recebeu o Espírito. E você vê que esse anjo aqui, esse anjo tem o Espírito. Exato. E é por isso que fala: quem tem ouvidos que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque esse anjo, ele é completamente cheio, transbordante do Espírito de Yahweh nele. Ou seja, quem fala através agora, nesses tempos, que é o final dos tempos, né, que logo a gente vai entender a questão do prazo desses tempos, quem está falando nesse final dos tempos agora é Yahweh, através do seu anjo, conforme Apocalipse capítulo 1. Exatamente. Porque Yahweh está assentado, conforme Hebreus capítulo 10, que diz assim, Hebreus 10, 12. Ele, ao contrário, ele quem? Yahweh. Ao contrário, depois de ter oferecido um sacrifício único pelos pecados, Yahweh, né? Ele é o sacrifício único pelos pecados. Sentou-se para sempre à direita de Yahweh. E então espera que seus inimigos venham a lhe servir de escabelo para os pés. Então, ou seja, ele está aguardando os inimigos ser postos debaixo dos pés dele. E o Espírito de Yahweh, que está no anjo, trabalha organizando esse exército para guerrear contra esses inimigos, para ser posto debaixo dos pés de Yahweh. Ou seja, Mical, como governador das coisas do Pai, irmãos, está trabalhando para entregar para o papai Yahweh tudo, porque o nosso Pai já fez uma honra muito maior, que é o quê? Aquele sacrifício tão árduo e tão duro, né, irmãos? É muito sério isso, muito sério. Exatamente, amados. E você está vendo que o alimento, com o passar dos dias, com a passada dos ensinos, estão ficando mais consistente, está ficando um alimento mais sólido. E para você conseguir fazer usufruir, né, desse benefício, você vai ter que se dedicar. Ou seja, você vai ter que mastigar o alimento. Muito. Né? Você vai ter que mastigar para você tirar dele todo o propósito. Nós vamos, amados, continuar esse estudo agora no próximo vídeo, porque para não estender muito esse vídeo, nós vamos continuar no próximo, porque nós temos muito ainda para poder a gente ainda trazer para os irmãos o entendimento de Apocalipse 12. Viu que não é simplesmente pegar Apocalipse 12, ler o Apocalipse 12 e falar da minha cabeça? Não. Eu tenho que pegar o Apocalipse 12 e fazer os links com toda a Escritura para que a Escritura fale. A Escritura, ela conversa, porque a palavra de Yahweh é viva. Exato. Entendeu? Ela é viva. Então,
vamos concluir aqui. Nós vamos, gratidão Papai Iau, Papai Iauxa, pela palavra, e nós vamos continuar no próximo vídeo, tá, irmãos? Vamos juntos? Vamos juntos. Grato a Iauxa, grato a Iau. Grato a Iauxa, grato a Iau. Grato a Iauxa, grato a Iau. E assim Seja feita a vontade do Papai Iauxa. Estamos juntos agora no próximo vídeo, continuação deste. Ok, amados? Grande abraço, amados irmãos. Até o próximo vídeo. Até já. Yeah.